Meu amigo vascaíno, um bom começo de tarde, uma boa noite, um casaca no seu coração. Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Meus amigos, hoje, após a derrota para o Flamengo ontem, de 1-0, a gente vê as pessoas procurando aí simplesmente culpados, né, e etc. Mas fato é que o Vasco da Gama vai ter que mudar essa mentalidade para poder enfrentar não só o Flamengo, mas o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira. A gente vai falar aqui sobre as duas competições, Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, tá? Mas o Vasco está indo para um caminho muito perigoso. Se nada for feito no Vasco da Gama, o Vasco esse ano vai brigar mais uma vez para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para simplesmente se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Meus amigos, seguinte, é, evidentemente que os atletas do Vasco da Gama possuem culpa, o treinador do Vasco possui culpa, mas a maior culpa disso tudo é do seu Pedrinho. A gente está. A gente tem que parar de passar pano. Eu estou falando isso aqui porque hoje, falar Paê vai sair, Fulano vai sair, Beltrano vai sair. Tem que se cobrar é de quem contrata, quem gasta mal dinheiro no Vasco da Gama. Não dá para entender o quanto que se gasta no Vasco da Gama de forma deliberada e a gente não consegue montar um time. Meus amigos, o nosso rival contrata para disputar. Todo jogador que chega no Flamengo é para disputar a posição. Aqui no Vasco é para poder fazer recomposição de elenco. Perfeito? Então, assim, cara, é lamentável. Hoje a gente esperava uma palavra aí do Pedrinho ou de alguém aí do departamento de futebol do Vasco da Gama para simplesmente dar uma resposta sobre o que está acontecendo aí, principalmente no tocante clássico. Não é só no jogo contra o Flamengo em si, é no jogo contra o Botafogo, jogo contra o Fluminense, Vasco sempre fazendo partidas sofríveis, e agora a gente joga aí contra o Nova Iguaçu, né? Que o Vasco já está 4 jogos aí, 2 anos, sem ganhar do potente Nova Iguaçu. Vasco é longe de ser favorito aí nesse jogo da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade. Então a gente queria ver algumas medidas sendo tomadas no departamento de futebol do Vasco da Gama, como a demissão desse preparador físico, que não dá condições dos atletas. O Vasco é um time que anda dentro de campo, como é a situação do Marcelo Santana, muito fraco mesmo. Pedrinho gastou 20 milhões de reais na última janela, mais 50 agora. Essa gestão aí do Marcelo Santana sob o comando do Vasco da Gama é ridícula. Na parte da manhã eu coloquei o gráfico aqui, cara. 90% desse time é a 777 que montou. E isso é triste de dizer, que os jogadores que o Pedrinho trouxe foram incapazes de barrar os jogadores que a 777 colocou no Vasco da Gama. E olha, meu irmão, tem jogador aí que a gente já está questionando dois anos sobre titularidade. Hoje ainda a gente fala que, porra, que o Paulinho é titular do Vasco, que o Jair é titular do Vasco.
O Pedrinho está muito incompetente para poder contratar. Não coloca a culpa em negócio de dinheiro, não. Tá? Porque o Vasco pagou muita grana para trazer esses 3 reforços. O Carille tem que ser cobrado, sim. Tem jogador no Vasco que está jogando por nome. Hoje eu vi muita gente aí que tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar o Paê. O Paê não está jogando nada, tem que ir embora. Agora, não adianta ficar passando pano na cabeça do Felipe Coutinho. Porque é cria, não está jogando porra nenhuma. O Felipe Coutinho ele teve mais possibilidade esse ano de mostrar do que o Paê. O Paê está jogando 10, 15 minutos. A gente está cobrando o Paê em cima de 10, 15 minutos. A cobrança que a gente tem que fazer em cima do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho está jogando 70, 75 minutos, está jogando nada. A condição física do Felipe Coutinho é ridícula. O Vasco tinha que fazer uma reformulação total no seu plantel. Hoje, esse zagueiro aí, esse belíssimo zagueiro, João Vitor, por exemplo, ele ganha 910 mil reais. Se fala muito de Felipe Coutinho e de Paê, certo? Mas o seguinte, se eu pegar aqui o João Vitor, é 4 milhões por mês, meu amigo. São 4 milhões por mês jogado fora. É uma vergonha. Se eu pego isso por ano, com o 13º, são 52 milhões de reais que o Vasco gasta com 3 jogadores. Isso é uma irresponsabilidade administrativa, certo? E aí eu fico vendo o Vasco está precisando, acabou a janela agora, você vê, o Vasco está precisando de jogador para todas as posições, porque o Marcelo Santana não conseguiu contratar. Depois que veio aí os clássicos aí, contra o Fluminense, que a gente levou pau, contra o Botafogo, sofrendo para ganhar do time reserva do Botafogo em São Januário, por 1-0 contra o Flamengo. Irmão, não basta competir, não, tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. Eu aqui eu já falei, não vou ficar romantizando resultado ruim do Vasco da Gama. Não vou romantizar. Não vou romantizar. Certo? Então se cobra muito treinador, muito jogador, tem que se cobrar do seu Pedrinho. Tem que cobrar do seu Pedrinho, que faz uma gestão fraca no Vasco da Gama. Fraca, fraca, fraca. E pelo incrível que pareça, vou falar aqui de novo, que eu quero deixar aqui registrado. 90% do time que está aí foi contratado pela 777 por conta da incapacidade dele, Felipe, Marcelo Santana. Agora, eu vou esperar o quê? De um clube hoje, né, que quem manda é Alain Beliciano, que quem manda é Tangerina. Tangerina, potente Tangerina. Irmão, tá tudo errado no Vasco da Gama. Mano. Tá tudo errado. O problema vem de fora de campo. E isso, irmão, qual a expectativa para enfrentar o Flamengo? A gente vai torcer? Vai meter 2 gols no Flamengo? Com esse treinador que tem aí? Não vai, mano, é difícil. Então tá muito, muito ruim, pessoal. Agradeço aí pela sua atenção, tá? Desculpa aí o alto tom, mas a gente tem que falar. E tem muita gente que tem rabo preso e não cobra de quem tem que cobrar. Quem contrata jogador é o Pedrinho. Quem contratou o treinador foi o Pedrinho. Se o elenco é fraco, a culpa é do Pedrinho. Entendeu? Se o treinador é fraco, a culpa é do Pedrinho. Ele que contratou. Esse é o papo. E a gente tem que cobrar. Porque o Vasco tem um time melhor, senão vai cair no Campeonato Brasileiro. Tem o 6º rebaixamento por aí. Você pode ter certeza disso. Campeonato Brasileiro, se o Campeonato Carioca, o Vasco jogou 12 partidas com a de ontem. O Vasco só tem 4 vitórias. Você imagina quando você pegar Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, Cruzeiro. Porra, meu irmão, Galo, vai ficar difícil pro Vasco. Vai ficar difícil. Então, avisando aí. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.